Bom dia. A nossa reflexão de hoje, mais uma vez, eu quero refletir sobre oração. Né? Uma oração eficaz, uma oração de fé, uma oração de Elias. Segundo o livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 e capítulo 18, versículo 1, ele nos diz assim: Então Elias, o tisbita, aos dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A oração de Elias foi uma oração eficaz, uma oração de fé e uma oração eficaz. O que é uma oração de fé e eficaz? Uma oração eficaz não é aquela uma oração infalível, uma oração que tudo que nós pedimos ao Senhor, tudo que nós oramos ao Senhor, Ele nos dá. Ela não produz a resposta que nós desejamos. Essa não é uma oração eficaz. A oração eficaz é aquela que nós clamamos ao Senhor e seguimos o exemplo de Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele orou ao Pai e ele clamou, falou: Senhor, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é uma oração eficaz. Elias, quando ele orava ao Senhor, em tudo ele submetia ao Senhor. Mas isso não quer dizer que Elias fosse um cara infalível, fosse um cara superdotado, um cara que Deus olhava para ele e dava poder a ele. Não. Deus não dava poder a ele. Deus atendia as suas orações, porque a sua oração, ela tinha um segredo. Toda a sua oração era submetida ao Senhor. Ela não pedia que o Senhor realizasse o seu desejo ou aquilo, mas ele submetia ao Senhor para que o Senhor fizesse aquilo que lhe aprovesse. E essas orações que nós citamos nos versículos acima, quando Elias orou para que parasse de chover, e depois quando o Senhor também respondeu sua oração para que voltasse a chuva, nós não sabemos quantas vezes ele orou, mas nós sabemos que ele era um orador persistente. Ele vivia, ele tinha um referencial, ele tinha um objetivo, e ele estava sempre orando, mas sempre submisso à vontade de Deus, sempre submisso à autoridade de Deus. Nós sabemos que nesse intervalo entre ter parado a chuva e ter voltado a chover, Elias sofreu grandes coisas, grandes perseguições, grandes coisas que trouxeram grandes dificuldades para ele. Né? Mas nós podemos ver que nos dias de hoje, no meio evangélico de hoje, nós temos vários tipos de orações. Né? E a maioria delas são orações de homens autossuficientes, cheios de autoridade. Eu determino isso, eu determino aquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Cheio de autoridade, com um referencial único, que é ele mesmo. Ele é o Senhor da sua oração. É um culto do ego, da adoração do homem pelo homem, o exercício da fé dos outros e não deles próprios. A oração, nós vemos pessoas que, ora por mim por isso, ora por mim por aquilo. Parece que eles estão pedindo favor aos outros, e não é dessa forma. Eles não confiam no exercício da sua própria fé, eles confiam na fé de outros, e nisso o inimigo tem entrado e tem enganado muitas pessoas. E aí aparecem esses homens cheios de autoridade, cheios
com seu ego inflado, cheio de soberba, e que aparentemente oram em nome do Senhor, mas nós podemos ver de forma clara que não oram ao Senhor, e oram a outros deuses, como aqueles deuses aos quais Acabe servia, aos deuses de Balaão, né? E que foram derrotados por Elias. Nós sabemos que as orações de Elias, elas foram respondidas, não porque eram, como eu já falei anteriormente, era um homem especial. Elias era um homem como nós, com os mesmos sentimentos expressados por nós, né? A incompreensão do povo. Elias ficava indignado porque o povo não ouvia a sua voz e continuavam adorando a outros deuses, não ouviam a ele, não ouvia suas advertências. Era um homem que ele tinha uma perseguição feroz de Acabe e de Jezabel, tanto que o Senhor mandou que ele recolhesse os profetas, e ele era o profeta referência, recolhesse os profetas e levassem para cavernas, que o Senhor ia alimentá-los, ia guardar todos eles, né? E Elias estava entre eles, para que Acabe e Jezebel não matassem os profetas do Senhor. Então, esses dias que eles ficaram isolados naquelas cabines, naquelas cavernas, Elias também sofreu a dor do isolamento. Elias já não aguentava mais ser alimentado pelos corvos, estar sozinho, aí vinha tudo em volume, né? Incompreensão do povo, a perseguição, o isolamento. Quer dizer, isso eram sentimentos que são comuns a todos nós. Isso produzia nele medo, temor, solidão, injustiça, ira, raiva, né? Mas Elias tinha uma oração persistente, e a sua oração era respondida pelo Senhor, porque ela tinha uma oração objetiva, é uma oração que, segundo as orientações do Senhor, era uma oração que tinha resultados. Assim, nós podemos ver que aqueles que eram submissos ao Senhor, que eles reconheciam a autoridade do Senhor, fizeram coisas extraordinárias. Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué abriu o Jordão para o povo passar. Elias fez parar de chover. Elias fez voltar a chover. Elias foi um cara especial. Quando ele saiu das cavernas e foi para Israel, ele procurou uma viúva, uma mulher, para poder, que ele estava com fome, ele precisava se alimentar, e ele pediu alimento a ela, ela disse que não tinha. Ele falou, mas o que você tem? Eu só tenho uma jarra de azeite e uma jarra de farinha. Ele falou, então vamos lá. E ele orou ao Senhor, e o Senhor fez aquela farinha, aquele azeite se tornarem inesgotáveis. Inesgotáveis. Mas o Senhor ainda queria provar a obediência, a fidelidade e a fé de Elias. E o Senhor fez com que o filho daquela viúva perdesse a vida. E Elias clamou, mas Senhor, como não posso, o Senhor está presente na minha vida, eu sou aquele que as pessoas olham para mim e veem o Senhor. Como não podemos deixar que isso aconteça na casa dessa viúva? E o Senhor ordenou que ele fosse até ele, e Elias foi, abraçou aquela criança no seu leito e orou sobre ela e ressuscitou, o Senhor ressuscitou aquela criança. Então a viúva reconheceu, você verdadeiramente é um servo do Senhor, é um profeta do Senhor. E diante de toda a sua fé, de toda a sua autoridade, o Senhor mandou que ele buscasse Acabe e que ele falasse para Acabe, que ele desafiasse os deuses de Acabe. E ele, chegando lá, ele desafiou e mandou que os profetas de Balaim viessem, que viessem todos, os 850 profetas. E ele desafiou a todos. Se vocês forem mesmo, se o Deus de vocês fizer queimar o sacrifício, ele realmente será o verdadeiro Deus. Mas não coloquem fogo.
porque se ele for o verdadeiro Deus, ele vai queimar o seu sacrifício. Assim como se o meu Deus queimar o sacrifício que eu vou colocar diante dele, ele realmente será o verdadeiro Deus. E Elias orou ao Senhor, os profetas de Balaim gritaram, fizeram todos os seus exercícios, todos os seus movimentos, e o Deus deles, um falso Deus deles, não fez descer e não fez queimar o sacrifício. Mas quando Elias orou com fé, orou com persistência, orou com objetividade, essa oração teve eficácia. Foi uma oração eficaz, que o Senhor fez descer o fogo dos céus e fazer com que aquele sacrifício fosse queimado. Jesus nos deu o exemplo. Quando ele, ali no mar, ele entrou e o mar revoltou-se e um vento feroz aparentemente ia fazer tombar aquele barco em que eles estavam. E ele ordenou e o mar parou e o vento também sossegou. Por quê? Porque Jesus orava tudo segundo a vontade do Pai. Ele submetia toda a sua oração à vontade do Pai. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, se não se faça a minha vontade, se aquilo que eu estou orando ao Senhor não for o que o Senhor tem de melhor, não faça, mas faça na minha vida, responda a minha oração, faça com que a minha oração seja eficiente, se ela for da tua vontade. Elias teve uma oração de fé e ela foi eficaz, porque ele submetia todas as suas orações à autoridade de Deus. A minha oração, a sua oração também pode ser eficaz, porque quando nós submetermos a nossa oração à autoridade de Deus, nós sempre oro com fé, todos nós sempre oramos com fé, mas essa fé, se ela não for submetida à autoridade de Deus, ela não terá eficácia. Então, uma oração eficaz é aquela que é submetida, que é orada com fé, que nós oramos com fé, e ela é submetida à autoridade de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo que não compreendamos, mesmo que as nossas orações não atendam aos nossos desejos, mas certamente aquilo que será estabelecido na minha vida, na sua vida, é aquilo que Deus tem de melhor para nós, porque nós nos submetemos à autoridade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça refletir sobre isso e a orarmos, que em tudo nós possamos submeter aos nossos pedidos, aos nossos clamores, aos nossos agradecimentos à autoridade de Deus. Que Deus nos abençoe.